Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui convidando vocês para a gente trabalhar o raciocínio, buscar a direção da palavra de Deus, que é a luz por onde somos guiados com clareza para Deus, não é? Nós somos guiados para Deus com clareza pelas Escrituras. E meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, quero vos dizer algo muito importante. Cabe você ser prudente em analisar, examinar e cuidar da sua fé. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É um texto que eu tenho guardado na minha vida como advertência para mim. Esse texto que foi falado por Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo, ele dá orientações a Timóteo. Muito importante as orientações que Paulo dá a Timóteo. Capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 16, Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 16, meu irmão, meus irmãos, é muito importante isso, a gente voltar a nossa visão para buscar o conhecimento da Bíblia, nossa atenção. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, tu, desde de menino, tu conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. Porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Essa boa obra dentro da direção da palavra, em Cristo. As orientações que Paulo dá a Timóteo é para a gente também, porque são orientações que advertem a igreja a prudência do cuidado da doutrina, da direção de Cristo para a nossa vida, do conhecimento de Deus para nossas vidas. Paulo vai dizer a Timóteo isso, que Timóteo, ele conhecia as sagradas letras, que eram as Escrituras, por onde ele teria o conhecimento da salvação. E salvação essa, que é pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus não orienta ninguém a buscar salvação dentro de nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum outro meio ou caminho que hoje o povo está sendo ensinado dentro das muitas religiões e igrejas. Como, por exemplo, dentro da igreja congregacional cristã do Brasil, o povo dentro dessa igreja é ensinado de que eles serão salvos dentro dessa igreja, porque essa igreja é a graça de Deus para salvar o homem. Já pensou nisso? Que heresia dessa seita? E o povo está lá, não, é de Deus, é de Deus, é de Deus, não é do diabo, irmão. Todo conceito que contraria a verdade do Evangelho não é de Deus, é do diabo. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não condiz, aquele que ensina, ou aquele lugar que está ali ensinando, que não condiz com a doutrina de Cristo, não é de Deus. O indivíduo não é de Deus. O lugar não é Deus que está ali operando na sua mente. É o diabo. Porque onde Deus está operando, Ele jamais vai tirar você da direção da doutrina de Cristo.
Jamais o Espírito Santo vai levar alguém a criar uma heresia dessa para desfazer do sacrifício de Cristo. Dentro dessa instituição religiosa, Congregação Cristã do Brasil, CCB, eles ensinam lá. Isso é ensinado pelos anciões lá dentro, que a graça para salvar é a igreja CCB. Tem vídeo desses anciãos pregando isso. Eles usam o texto de Efésios 2, 8 e 9, quando diz a palavra, pela graça sois salvo, eles dizem que essa graça é a igreja CCB, Cristã do Brasil. Eu vi e ouvi um ancião, que ele lá foi chamado de ancião, dentro da Congregação Cristã do Brasil, pregando essa heresia, essa mentira do diabo, que está levando muitos para o inferno dentro dessa igreja. E o povo pensando que são salvos dentro dessa igreja. Não, aqui é onde o homem é salvo. Quem não tiver na CCB, isso é tudo influência do diabo para criar essas doutrinas, esses ensinos, que tira você da verdade por onde você vai ser salvo. Então eu fico observando o conselho de Paulo a Timóteo, eu analiso o que as Escrituras me orientam, jamais eu vou me deixar ser preso no negócio, estar dentro de fardo pesado de jugo de qualquer igreja, de qualquer pastor, padre ou papa, qualquer líder religioso. Sabe por que eu não me deixo ser dominado por eles? Sabe por que eu não me deixo levar pela mentira deles, que o diabo usa? Muitos que são lá ministros de Satanás dentro dessas igrejas, dizendo que é homem de Deus. Sabe por que eu não me deixo levar por essa mentira? Porque eu conheço a verdade, meu amigo. Meu irmão, vá conhecer a verdade, para não estar sendo guiado por homens, para não estar sendo levado a ser negócio de homens, para não estar sendo conduzido em doutrina de demônios, para não estar vivendo o evangelho anátema, para não estar perdido achando que está salvo. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, vá buscar conhecer de Cristo, aprender de Cristo e ser conduzido, instruído na doutrina de Cristo. Não fique preso achando que está livre. Não fique perdido achando que está salvo. Não fique andando contrário à direção de Deus, achando que está indo a Deus dentro desses ambientes chamados igreja, na direção desses muitos líderes que são ministros de Satanás, onde eles mostram para vocês e vocês entendem que é homem de Deus. Homem de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião ou igreja com o título de pastor, de mestre, de ancião, de seja lá o que for. Homem de Deus é quem está na doutrina, na palavra, e quem está pregando é a doutrina de Cristo, não é sermão de igreja. Não é só na Congregação Cristã do Brasil não que tem essa heresia não. Na Universal, na Assembleia de Deus, na Batista, Adventista do Sétimo Dia, que diz que é o único povo que guarda a lei de Deus, que guarda a palavra de Deus. É o único povo que tem verdadeiramente estado na presença de Deus, porque guardam o sábado, onde eles entendem que se não guardar o sábado, não é salvo. Eles acham que são de Deus porque eles idolatram o sábado. Eles vivem venerando o dia de sábado. Eles pregam o sábado. Eles acreditam que o sábado é o meio de salvação para eles ser salvo. Adventista do Sétimo Dia, outra seita maldita, que tem levado esse povo para o inferno pensando que está indo para Deus. Quiser ficar com raiva de mim, fica. Eu prego abertamente. Não estou aqui pregando contra pessoas. Estou pregando contra o sistema e a doutrina de demônio que eles ensinam ao povo. Aí vem os testemunhos de Jeová. Não, nós somos o povo de Deus. Só é de Deus quem estiver dentro da sociedade torre de vigia. É do diabo esses ensinos, irmão. Toda a direção que leva você a estar centralizado, exclusivo, dentro de uma igreja, de um sistema religioso, como se ali fosse a verdade por onde você fosse salvo, você está dentro de mentira, está perdido. A maioria das igrejas evangélicas diz logo, se você sair da igreja, está perdido. Se você não for da igreja, você está desviado. Você só é salvo na igreja. Isso tudo é heresia, irmão. Todo sistema religioso que prega isso, que centraliza a sua vida com Deus dentro dele, é seita, é seita, é seita. Saia daí. Todas as religiões centralizam a sua dependência de Deus dentro delas. Todas.
Todas. O sistema evangélico, todas as igrejas evangélicas, se você não estiver lá na igreja, você não é salvo. E tem que estar na igreja e cumprir toda a ordenança e ritual e mandos da igreja que os homens estabelecem. Você na igreja tem que ser devoto e praticante, não é a palavra de Cristo. É os preceitos, a doutrina e as normas dos líderes das igrejas. Preste atenção nisso. Aonde eles ensinam a você que para você ser de Deus, tem que estar cumprindo as obrigações, os trabalhos, sacrifícios, as ordenanças, a formalidade dentro da igreja. Porque é a obra de Deus, é servir a Deus, é buscar a Deus, é estar em Deus, é ser abençoado com as bênçãos de Deus dentro das igrejas. Eles centralizam tudo dentro do ambiente, instituição, igreja. Isso é coisa do diabo. Sai daí, irmão. Se tu quiser ser liberto e conhecer a verdade para estar andando com Deus para a salvação, sai dessas casas que não é casa de Deus. Sai do meio delas. Todas as religiões centralizam a verdade, monopolizam, exclusivam Deus dentro delas. Não, aqui nessa igreja é onde você busca Deus. Aqui nessa igreja é onde você é de Deus. Aí você tem que cumprir os mandamentos lá. Tem que cumprir os sacrifícios, as obrigações, os fardos pesados. Tem que estar nos cultos. Tem que fazer os trabalhos da igreja. Tem que se consagrar. Tem que se dedicar. Tem que cumprir os rituais cerimoniais, ser batizado, dar dízimo, ir para culto, viver isso e aquilo outro. Senão não é de Deus. Você está vivendo um bocado de fardo pesado, escravizando tua vida dentro de um sistema religioso, vivendo mais para esse sistema do que para tua casa, do que para tua família, do que para tu mesmo. Estás vivendo mais. Não é para Deus não, viu? Não vem com essa história, não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou buscando a Deus. É mentira, viu? Você está na mentira, vivendo mentira, pensando que está na verdade. Porque a obra de Deus não é a tua vida de igreja. Buscar a Deus não é a tua vida de sacrifício religioso dentro de culto de igreja. Servir a Deus, estar em Deus, não é estar vivendo dentro de igreja 24 horas, de manhã, de tarde, de noite. É culto disso, é culto daquilo outro. É obrigação ali, obrigação aqui. Tudo isso é uma escravidão religiosa que você acha que é livre. Você está vivendo na mentira pensando que é verdade. O apóstolo Paulo vai advertir Timóteo, vai orientar Timóteo a ter o cuidado das Escrituras, a se dedicar, a priorizar na sua vida a doutrina de Cristo, por onde ele vai ser salvo. Se ele estiver se conduzindo na doutrina de Cristo, não é na doutrina de igreja, não é na vida de igreja, não é no sacrifício de igreja, não é em obrigação de igreja, não é em devoção e prática de ordenança de igreja pelo homem, é a Cristo pela palavra. Aprenda isso. Paulo vai dar muitas advertências a Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, se mantém lúcido e sóbrio na palavra. Não te embriaga não com esses movimentos não. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Não importa se vão dar ouvido ou não, porque muitos vão fechar os ouvidos para a palavra. Vão desviar os ouvidos, não vão suportar a pregação, não vão suportar a doutrina, porque vão procurar pregadores que pregam o que eles querem, que massageiem o coração, que pregue para eles o que eles querem ouvir. Eles não querem saber de uma vida de dedicação a Deus como servo, eles querem saber de uma vida de fé em Deus, para Deus ser o servo deles, para eles ouvir o que eles querem de Deus, para Deus fazer na vida deles o que eles querem. Eles não estão dispostos a ouvir o que Deus quer que a gente ouça. Eles querem um Deus, eles querem pregadores que preguem para eles segundo a sua concupiscência. E vão desviar os ouvidos da verdade, buscando ouvir fábulas, mentira, por onde o diabo vai levantar muitos mentirosos para pregar mentira para o povo que quer ouvir mentira e não vai ouvir a verdade, e por isso serão condenados, porque não ouviram a verdade para se salvar. É isso que a Bíblia diz, irmão. Paulo vai dizer isso lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, que vão ser julgados porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Antes, buscaram ouvir a mentira.
viveram a iniquidade, não aceitaram o amor da verdade para se salvar, por isso serão condenados. Paulo vai dizer: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, redarguando, instruindo, ensinando, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vai vir o juízo em que ele vai julgar vivos e mortos. Prega a palavra para advertir esse povo desse juízo. Que ouçam, que deixem de ouvir. Seja sóbrio, cumpra o teu ministério, faz a obra de um evangelista, não te deixe embriagar por esses movimentos, nem compactue com eles, nem comunique com esses movimentos, nem concorde, não seja conivente com esses movimentos, nem com essas mentiras, nem com isso que o povo está vivendo em nome de Deus. Repreenda, pregue a palavra, corrija, repreenda. Não dê ouvido a esse povo. Se quiserem ouvir, amém. Se não quiserem, amém também. Mas a tua obrigação, Timóteo, é pregar a palavra toda hora e não se envolver nesse movimento. Dá uma lidinha lá. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dá uma lidinha lá do versículo 1 ao versículo 5 ou 4. Tu vai ver Paulo dando essa advertência a Timóteo, mostrando que muitos não vão dar ouvido à verdade, vão desviar da verdade, seguindo fábulas, mentira, doutrina de demônios. Paulo, no capítulo 4, da primeira carta dele a Timóteo, versículo 1, Paulo vai dizer: Timóteo, muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque saíram da igreja? Não. Porque Paulo nunca pregou a igreja, nem nunca orientou ninguém que está dentro de igreja. Quem prega essa mentira são eles, os líderes que criaram suas igrejas para o povo estar ali servindo e ele dominando o povo. Aí colocou essa mente, cauterizou essa mentira na mente do povo de igreja. Porque os apóstolos, nem Jesus, nunca pregou nada de igreja, nunca centralizou nenhum lugar para os irmãos estar como se fosse a Deus. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, muitos vão desviar da fé, não é de igreja. Vão desviar da fé, apostatar da fé. Por quê? Porque vão seguir doutrinas de demônios. Essas doutrinas de demônios estão sendo pregadas dentro das igrejas. Esses movimentos onde o povo está sendo possesso, manifestado, não pelo Espírito Santo, mas por espíritos enganadores, estão sendo vividos dentro das igrejas. Esse paganismo, essa idolatria, esse adultério espiritual, onde o povo está sendo fiéis à doutrina de igreja e não à doutrina de Cristo, está acontecendo esse adultério espiritual dentro da igreja. Não te conforme com isso. Prega contra isso. Adverte o povo. Não vão querer ouvir, vão não, mas prega. Teu chamado é para pregar. Teu chamado é para instruir. Teu chamado é para agradar a Deus, pregando a verdade dele, corrigindo, repreendendo, reprovando as obras infrutuosas das trevas. Não importa, não te prende a nenhum ministério, não te prende à igreja, não seja negócio de nenhum ministério nem de igreja, não se deixe dominar pela autoridade e o domínio de nenhum líder religioso. Você foi chamado para ser submisso a Cristo, para ser devoto e praticante da palavra de Cristo, para pregar a palavra de Cristo, para ter compromisso com a doutrina de Cristo. Não é para ter compromisso com doutrina, com igreja, com líder de religião nenhuma. Aprenda isso. Seja liberto para pregar a verdade. Não se prenda. Não se deixe ser negócio. Não se deixe estar no cabrecho de nenhum homem, seja ele quem for da religião. Você tem que estar submisso sob a autoridade e o domínio é de Cristo, não é de líder, nem de pastor presidente, nem de papa, nem de padre, nem de ancião, nem de nenhum líder religioso que se coloca como homem de Deus para o povo estar ali submisso a eles, obedecendo tudo que ele diz, que eles ensinam, e ensinando heresia e doutrina de demônio para o povo e o povo perdido. Irmãos, despertem, se convertam a Cristo e passem a viver uma vida de fé em Deus pela doutrina, palavra, instrução de Cristo, não de igreja de homens. É onde estabelece os preceitos como se fosse de Deus para o povo viver. Não, você só é salvo se estiver nessa igreja. Tem que ser batizado com o batismo cerimonial, ritual religioso nessa igreja. Tem que dar o dízimo, porque senão está roubando a Deus, não é salvo. Tem que guardar o sábado, tem que usar o véu. Tem que vir para essa igreja, porque aqui é a graça.
porque esse é o povo de Deus, porque Deus opera aqui. Tudo é mentira, tudo é mentira, tudo é mentira. Jesus nunca centralizou e nunca colocou ninguém dentro de nenhuma visão de igreja, de lugar, de ambiente, de ritual, de sacrifício, de guardar sábado, de dar o dízimo, de usar véu, de estar dentro de nenhum ambiente. Jesus nunca mostrou a ninguém que o meio da graça, o meio da salvação, o meio da vida com Deus é nenhum ambiente igreja. Jesus disse, é em mim, eu sou, venham a mim, creio em mim. O lugar é Jesus. Os apóstolos nunca pregou a ninguém a se dirigir ali, estar aqui, fazendo isso, aquilo, outro. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É a palavra, é a doutrina, é a vida devota, praticante da palavra de Cristo, devota a Cristo, sendo fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra dele até a morte, sendo fiel. Vai lá, irmão. Sendo fiel até a morte, tendo pouca força, mas andando prudente para guardar a palavra do Senhor, irmão. É isso que Jesus nos orienta e nos ensina. Então vai analisar somente, eu peço a você, analise somente as duas cartas de Paulo a Timóteo. Olha as orientações, as advertências que Paulo dá a Timóteo, que é para a igreja, tá? Você como igreja, não estou falando de igreja ministério. Esses ministérios têm nada a ver com Deus. Eu estou falando para a igreja, você, que é membro que forma essa igreja. Porque a igreja de Deus não é visível. O homem não vê. A igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa, seja ela qual for. A igreja de Deus é formada por pessoas que formam esse corpo místico que está em todos os lugares da terra. Como membro, eu sou parte desta igreja. Eu estou incluído neste corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, como membro desta igreja. E para que eu seja membro desta igreja, não é eu estando dentro de nenhuma igreja do homem, não é eu sendo batizado dentro de batismo de água dentro da igreja do homem, pelo homem. Para que eu seja membro da igreja de Deus, eu tenho que crer em Jesus, me arrepender, me converter. A partir daí eu sou batizado com o Espírito Santo, que me sela como propriedade de Deus, que me insere no corpo de Cristo, igreja de Deus, que me leva a entrar no reino de Deus, que me dá um novo nascimento para com Deus, que me restaura e regenera a minha situação deplorável e me leva à justificação e à vida com Deus. É pelo Espírito Santo, quando nós cremos no Evangelho, que mostra Jesus, Jesus, Jesus. Então, meus irmãos, sejam sábios, guardem a sua fé, a sua devoção, a sua dedicação, seus esforços, sua prioridade na palavra de Cristo, no que Cristo ensinou. Fazendo isso, você está alicerçando a sua vida com Deus na rocha. Mas se você estiver priorizando, sendo devoto e praticante, vivendo as obras de igreja, a submissão de igreja, a vida devota e praticante a tudo que das igrejas estão ensinando pelo homem, você estará afirmando a sua vida com Deus na areia. Você não vai prevalecer, não vai resistir, não vai estar diante de Deus, porque só vai prevalecer estando diante de Deus para a vitória da vida eterna os que estão em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não falou que os que são dele é os que estão dentro da igreja. Jesus nunca disse a ninguém, para você ir a Deus tem que ir para a igreja. Para você ter a vida com Deus, tem que estar na igreja. Para você ter a salvação de Deus, tem que estar na igreja. Jesus disse, é por mim que vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em mim será salvo. É em Jesus, tá bom, meu irmão? Não bote sua vida com Deus, sua confiança de fé em Deus, de esperança da salvação com Deus, dentro da tua igreja. Se você estiver fazendo isso, está colocando a tua vida no alicerce de areia. Vai fundar e firmar a tua vida de fé em Deus, em Cristo, na palavra de Cristo, no que o Evangelho ensina. Aí sim, você está firmado na rocha, guardado para a salvação. Porque o poder de Deus para salvar o homem não é ser batizado dentro de igreja,
não é dar dízimo, não é estar dentro de igreja, não é guardar sábado, não é ser da igreja da CCB, não é ser da igreja adventista. O poder de Deus para salvar o homem é o Evangelho de Cristo Jesus, para que você creia nele e seja salvo. Não é uma igreja evangélica para que você esteja dentro dela, cumprindo todo o sacrifício religioso para ser salvo. O poder de Deus para salvar o homem é o Evangelho, que é uma mensagem, é uma informação, que nós devemos crer, se guiar, se dirigir por ela, para que estejamos em Deus, pela mensagem do Evangelho, que nos leva a Cristo, a Cristo, a Cristo, não a igreja nenhuma. Amém, meus amados irmãos? Então medita nisso, reflita nisso e seja esclarecido com a verdade para que por onde você pode ser liberto. Amém? Evangelista Wellington Ramos, este é o meu compromisso. No reino de Deus, não no reino dos homens dentro de igreja de ministério, mas no reino de Deus, pregar a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar e libertar todo aquele que crer.